Hoje é o nosso último culto do ano, vai ser uma coisa gostosa. No final, vamos fazer uma dinâmica nossa aqui, de oração, vamos compartilhar nossas experiências esse ano. Então, eu vou passar a palavra para o condutor do culto, que é o Jacler. Eu vou participar de outros momentos do culto, e a Lu é a nossa mensageira do Salmo 23, que guiou o nosso ano, e ela que vai trazer essa mensagem bonita e desafiadora. Então, vamos começar. Jacler, é com você, irmãozão. Obrigado, Alexandre. Então, para nos prepararmos para essa liturgia de hoje, nós vamos ouvir o prelúdio preparado para esse dia. Pedro, por gentileza. Nesse domingo, 27 de dezembro, estamos no último domingo do ano, como o Alexandre disse, 41ª celebração nesses tempos de quarentena que vivemos, agora com alguma esperança do convívio dominical, convívio semanal, pelas notícias da possibilidade de vacina, então agora já temos alguma esperança. E nesse domingo de hoje, nós seremos inspirados pelo Salmo 23. O Salmo 23 é um daqueles salmos
que, ao mesmo tempo, faz a gente considerar a nossa vida por que passamos, mas também nos faz olhar para o presente e para o futuro. Se nós prestarmos bem atenção no Salmo, ele não se prende ao passado. Ele olha para o presente e se inspira para o futuro. É um salmo para continuar a caminhada e não apenas para se alegrar ou agradecer do que passou. É um salmo para olhar para frente. Continuando a nossa liturgia, então, nós temos uma música preparada pelo Coro Mirza com a mesma ideia, com a mesma vibração. Auxílio, minha alma não rejeites. Em meu auxílio, minha alma não rejeites. O meu clamor, tem compaixão de mim, teu servo. Tem compaixão de mim, teu servo. E da justiça vingativa tenho castigo, ó Senhor. E da justiça vingativa tenho castigo, ó Senhor. Redentor divino, Redentor divino, perdoa meus pecados e perdoa, sim, perdoa meus pecados. Redentor divino, Redentor divino, perdoa meus pecados e perdoa, sim, perdoa meus pecados. Trevas me cercam, ó Deus, apavorado estou. Vem resgatar-me, ó Deus, e do mal vem salvar-me.
O texto que nós vamos ler agora foi sugerido pelo nosso amigo de longa data, Nelson Marriel, nas suas leituras, pelos seus passeios literários, e nós tropeçamos nesse texto que tem tudo a ver com esse momento que a gente vive, mas, lógico, com uma boa dose de expectativa para um futuro próximo, escrito por um poeta cubano chamado Alexis Valdés. Uma poesia contemporânea, mas que tem bastante a ver com esse momento que nós vivemos, e diz assim o texto: quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. E daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí, nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido, seremos todos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Pedir esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado. Mas você nunca perguntou o nome dele porque estava com pressa. E tudo será milagre. E tudo será um legado. E a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores como você nos sonhou. De Alexis Valdés, nesse ano de 2020. Nesse mesmo clima de oração, eu peço que o meu amigo Guilherme Marchon abra o microfone e nos conduza com uma oração. O texto é baseado no profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 13. O que vem depois do fim? Para muitas pessoas, esta pergunta é angustiante. O fim geralmente causa sempre inseguranças, nem sabemos como será o que sucederia conosco. No entanto, ao chegarmos ao fim do ano, sabemos que daqui a pouco iniciará outro ano. Depois do fim virá outro começo, tanto para o último dia de 2020, como para os dias que se seguem. O profeta Isaías de origem e pede duas coisas somente. Primeiro, Deus pode realmente ajudar a consolar. Segundo, mudar sua maneira de viver e abandone os seus mais maus pensamentos e voltar para o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. É hábito desejarmos uns aos outros coisas boas para o ano que se inicia. Se traçarmos esse caminho, não precisaremos ter medo do que vem depois e virá depois de 2020. Ok, obrigado. Amém. Amém. Obrigado, Guilherme, pela sua oração que nos convida realmente a pensarmos esse último dia e os anos novos que virão, os dias novos que virão. Muito obrigado. Textualizado e oportuno. Nesse momento, então, eu passo a palavra para minha amiga Luciana Mano, que nos conduzirá com a reflexão do dia de hoje. Bom dia, queridos, bom dia a todos.
chegamos aí ao nosso último culto do ano via Zoom, né? Nesse nosso culto de quarentena. Eu estava editando os últimos cultos que eu tinha gravado e fiquei pensando, né, o quanto a gente caminhou esse ano juntos. E quando o Alexandre me pediu para falar sobre o texto de hoje, foi muito num lugar de desesperança que eu estava vivendo naquele dia. E numa conversa eu disse, caramba, a gente está sempre na igreja procurando o lado bom das coisas. E quando é que a gente pode reclamar do Vale da Sombra da Morte? Quando que a gente vai poder falar sobre isso, sabe? A gente está sempre olhando para os campos verdejantes, mas a gente não fala do Vale da Sombra da Morte. E aí ele falou, então você pode falar, não tem problema. E como ele gosta de me desafiar, como ele me desafiou esse ano tantas vezes, eu topei o desafio, sabendo que acho que eu também tinha muito para aprender enquanto eu estudava sobre esse texto. Então, vou começar lendo para vocês um texto que é tão familiar para a gente, essa poesia do rei Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu escolhi uma versão não tão conhecida, assim, famosa, talvez decorada do texto, por ter mais a ver com o texto original, né, no hebraico. E eu, que gosto tanto de palavras, fui estudar esse texto aí, palavrinha por palavrinha, e encontrei algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, né? Bom, a gente começa aí falando do Senhor que é pastor, né? Davi usa esse símbolo do pastor, ele que era tão íntimo disso por ter, quando criança, vivido essa experiência, né? Como pastor de ovelhas. Então, todo esse texto vem de um lugar muito íntimo, mas também de muita memória de Davi, né? Do rei, que antes de ser rei era aquele menino que pastoreava. Então, ele olha para Deus, para Yahvé, aquele Deus cujo nome não podia ser dito, e ele coloca Yahvé nesse lugar de pastor. Esse lugar tão comum que é do pastor, né? Mas ao mesmo tempo, com tanta responsabilidade, né? Porque é o pastor que é responsável por alimentar e cuidar do rebanho. Ele, que é rei, se coloca diante de um pastor, que é quem cuida e alimenta o rebanho, do qual ele faz parte. E quando a gente olha para esse primeiro versículo, a gente já consegue rever todo o Salmo com um outro olhar. Não no lugar do rei, mas no lugar da ovelha. E a ovelha que não vai ter falta de nada. A palavra no hebraico que é usada aí para esse ter falta, né? Eu não terei falta de nada, é uma falta que causa falha mesmo, né? Que causa a morte. E quando Davi usa essa palavra, é nesse sentido, não vai me faltar nada que me impeça de seguir em frente. E aí ele sai desse lugar e ele coloca no segundo versículo, ele me faz deitar em verdes pastos e ele me leva a águas tranquilas. 2020 não foi um ano de verdes pastos e não foi um ano de águas tranquilas, quando a gente olha
no grande espectro das coisas, no grande quadro que a gente viveu, não só na nossa cidade, como no nosso país e no nosso mundo, nosso planeta. Fazer a retrospectiva desse ano significa procurar oásis, na verdade, né? As águas tranquilas foram pequenos oásis ao longo do ano, do grande deserto que foi esse ano. Que, inclusive, se a gente estivesse em janeiro, a gente teria que tomar muito cuidado com a água que a gente encontrasse. Não sei se vocês têm essa retrospectiva, mas eu tenho. E aí, logo depois da gente rever a água que a gente consumia, a água que sempre serviu para banhar a gente encontrou, de repente, esse vírus que se espalha do pior jeito que poderia se espalhar, através do contato. Num mundo que hoje se distancia tanto, encontrar águas tranquilas, encontrar pastos verdejantes, é de fato encontrar pequenos oásis. E com essa pandemia, os nossos pequenos oásis de abraços, as águas tranquilas de poder chorar no ombro de alguém, foram tomadas da nossa mão. E aí a gente segue para o verso 3, quando Davi diz: ele refrigera a minha alma, ele restaura a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Eu queria que a gente pensasse um pouco primeiro sobre a palavra alma, que uma vez eu já falei para vocês, né? A língua hebraica é uma língua muito de símbolos, porque ela é muito concreta, é um pensamento muito concreto, né? E a palavra que significa alma, que a gente traduz como alma, é a palavra do sopro, é a palavra da respiração. E respirar esse ano foi também muito difícil. E quando Davi fala, ele refresca a minha alma, ele refrigera a minha alma, ele refaz, ele restaura o meu sopro. Me parece que é muito conveniente, muito propício para esse ano em que faltou tanto ar. E daí ele diz: e me faz caminhar por veredas da justiça por causa do seu nome. Outra palavra tão importante, essa palavra do nome, né? E como que em hebraico o nome tem a ver com a índole da pessoa, né? Com o caráter da pessoa. Não é simplesmente alguma coisa que as pessoas ouvem e lembram de você, não. O nome é a sua honra, né? E é por causa da honra de Deus que ele guia a gente pelas veredas da justiça. E eu queria falar sobre esse verbo guiar aí, que é usado para falar das águas tranquilas e agora das veredas da justiça. Nas águas tranquilas, o guiar é um guiar mesmo, de levar e de guia turístico, né? Olha aqui as águas tranquilas. E quando está falando das veredas da justiça, esse guiar é no sentido de empurrar mesmo, de, vamos por essa direção aqui. Existe um esforço um pouco maior aí, porque as veredas da justiça não são da nossa índole, são da índole de Deus. E é por causa do nome dele que ele nos guia até lá. E então, a gente segue o texto e encontra o Vale da Sombra da Morte. O vale, que é uma figura para mim tão pacífica, porque quando eu era adolescente, eu ia para um acampamento, que talvez algumas pessoas conheçam lá em Atibaia, a Palavra da Vida, e ele é num vale, né? Então, para mim, aquela imagem era muito bonita, ver o sol nascendo atrás da montanha e tal. Mas quando Davi coloca nesse texto, o vale que ele está falando, na verdade, é como se fosse um desfiladeiro. Aí, quando eu fui estudar o texto, eu lembrei daquela cena do filme do Rei Leão, não sei quem teve a oportunidade de ver, mas quando eles estão fugindo, logo no início do filme, a cena, inclusive, da morte do pai do Rei Leão, do Simba, né? E quando eles estão fugindo, é aquela coisa aquela sensação de estar enclausurado no meio da natureza, né? Um desfiladeiro de um lado, de outro, você não tem como alternativa. Ou você segue em frente, ou você olha para trás.
E nesse ano, esse vale, esse desfiladeiro da sombra da morte de 2020, me deu muito essa sensação, sabe, de estar encurralada. Se eu olhasse para trás, as sombras iam me engolir, e olhar para frente me dava muita angústia, porque eu não sei correr, eu não consigo correr. Correr para mim é um esforço muito grande e eu já estava sem ar. Mas é só para frente que dá para ir, né? É só para frente que a gente segue. E o fim desse ano nos empurra e nos guia nesse verbo de esforço mesmo, para um fim desse desfiladeiro, talvez, nessa esperança, nessa luz que se acendeu aí no fim do túnel, com a vacina que a gente falou domingo passado, com a vacina que vem aí, se Deus quiser que chegue logo para todos e todas, e vai tirar a gente dessa clausura, né? desse lugar de desespero e de dor. Mas o fato é que a gente vai seguir em frente, sim, e a gente vai encontrar as águas tranquilas e os pastos verdejantes de novo. A gente vai continuar lutando para seguir pelas veredas da justiça, mas a sombra da morte e dos mortos desse ano vai ser sempre a marca de 2020. E eu acho que eu não preciso fazer uma retrospectiva desse ano, porque ele é inesquecível. Então, depois de ter estudado um pouco sobre esse Vale da Sombra da Morte, eu escolhi seguir em frente, aproveitar que eu estava de férias e poder respirar um pouco sem máscara, e olhar para os versos seguintes. Quando Davi usa a metáfora da mesa, e usa a metáfora de que Deus está preparando essa mesa, esse banquete para ele, na presença dos inimigos, que é outra palavra que eu queria trazer para a gente aqui, pensar um pouquinho, que é uma palavra que fala do que oprime. Na presença da opressão, existe a fartura da mesa, que não é a do rei, é a do pastor. O óleo da unção não é a do rei, é o do pastor. A taça que transborda, transborda por causa do pastor. Então, talvez haja um fio de esperança diante da opressão e do que nos oprime por causa do pastor. Mesmo nos momentos tão difíceis desse ano, diante de tanta dor, oprimidos por tanta morte, tanta falta, a gente conhece o pastor da justiça, da fartura, dos campos verdejantes e das águas tranquilas. A gente sabe que esses lugares existem. E Davi termina esse texto dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, e eu retornarei à casa do Senhor por longos dias. E da mesma maneira que o retorno à casa, o retorno à bondade e à misericórdia traz a esperança, a gente pode trazer à memória, na verdade, né, aquilo que dá esperança, por causa do bom pastor. Talvez 2020 tenha sido um ano do desfiladeiro da sombra da morte, da opressão da morte. Mas é fato que em nenhum momento eu senti a ausência do meu bom pastor. Por causa dessa igreja, por causa desses cultos na quarentena, por causa de vocês, por causa da minha família, por causa das pessoas que eu amo, por causa dos pequenos oásis de águas tranquilas e pastos verdejantes.
Então, enquanto a gente se prepara para ir para 2021, talvez cansados e exaustos e com pouco ar, que a gente também sinta que a vara protetora do bom pastor nos segura aí no que parece ser o fio de esperança que a gente sustenta para seguir para 2021, em busca de plantar os nossos próprios pastos verdejantes e convidar pessoas a conhecerem as nossas águas tranquilas também. Levar essa paz e essa justiça para quem não tem essa esperança, para quem não tem esses oásis. E que talvez a gente encontre um pouco mais dele nos outros, um com o outro, e seguindo, dando as mãos um ao outro e dando as mãos ao bom pastor. E eu queria terminar com uma música que eu conheci ontem, de um cantor não muito famoso, Siba, nome dele. E o nome da música é Preparando o Salto. Não vejo nada que não tenha desabado, nem mesmo entendo como estou de pé. Olhando um outro num espelho pendurado, me reconheço, mas não sei quem é. Não ouço passos de ninguém entre os escombros, nem mesmo insetos revirando pó. Um vento seco me arrepia, encolhe os ombros, mas na verdade estou queimando só. Depois do fogo restam só fumaça e brasas, e eu tiro as cinzas do meu peito nu. Daqui a pouco meus 2 braços serão asas, e eu me levanto, renascido e cru. E mesmo aquela velha sombra ressecada, que imita tantos quanto eu fui e sou, ficou nos cacos do espelho aprisionada. De pés cortados, não vai onde eu vou. Antes de nascerem as plumas, com minhas unhas quero me arranhar, para ter riscado na pele um mapa tosco para poder voltar. Vou passar como um santo mudo, mirando alto, rindo, preparando o salto, deixando tudo para trás. Que sigamos com o bom pastor e uns com os outros para 2021. Lindo, Lu! Reverenda Lu, rebentou. Maravilhosa, como sempre. Nós vamos celebrar agora aquilo que nosso mestre Jonas Rezende chamou de a festa do paradoxo, que é a Eucaristia. Paradoxo não é contradição, né? Contradição, algo da ordem racional, um círculo quadrado é uma contradição. Paradoxo é aquilo que parece contradição, mas na realidade se conjuga. E nessa mesa, dando um desdobramento ao que disse muito bem a Lu, nessa mesa há um paradoxo profundo na vida de Jesus. Ele está celebrando a festa da libertação judaica em relação a um império que durou séculos na vida de Israel, que era o Império Egípcio. De repente, no meio daquela festa de libertação e liberdade, em que a tradição judaica celebrava 40 anos de produção, de criação de liberdade. Porque para a tradição de Israel, a liberdade não é uma propriedade. Ninguém tem liberdade. A liberdade é um exercício, conquista-se, exerce-se liberdade. Não é um destino ao qual todos nós estamos condenados, mas é uma criação ao qual todos nós e todas nós somos conclamados e conclamadas. E no meio daquela festa, ele sabe que vai ser assassinado, vai ser executado, e transforma aquele momento de celebração de uma liberdade a ser criada numa festa que celebra a vida de alguém que vai ser assassinado. Sempre entendi o que o Jonas quis nos dizer como sendo um dos maiores desafios para a nossa espiritualidade. Como viver paradoxos. Como transformar execução em festa. Como experimentar o bom pastor no vale da sombra da morte. Como não temer mal algum,
porque Ele está conosco. A vara, o cajado dele nos consolam. Como? Como celebrar isso? É exatamente o que a gente vai celebrar nessa mesa. Ontem eu estive na rua, de novo no trabalho de rua, mas anteontem, no Natal, nós fizemos um grupo, a ICI ajudou demais com os mantimentos, fizemos uma ceia natalina para mais de 300 pessoas. E caiu um dilúvio no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, e eu cheguei em casa ensopado, todo arrebentado, arranhado, porque a gente passou no meio daquela aguaceira toda no centro da cidade, pensei que o carro fosse morrer, e quando a gente chega lá, caindo aquele pé d'água, eles começam a celebrar, fazer uma festa, e a gente tinha falado para eles, olha, a partir das 7h30 a gente está aqui, e a gente atrasou mais de 1 hora por causa da chuva, quando chega lá, quase 9 horas, eles estão, assim, numa alegria, e aí fizeram uma fila gigantesca, gigantesca. E aí a gente começa a tirar comida, tinha presente, Mamãe Noel, brinquedo. E, de repente, eles começam a cantar um louvor, música popular. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, eu já desesperado, achando que estava tudo errado, que a gente deu com burros na água. De repente, tem festa no meio do dilúvio. Eucaristia é isso. Como disse muito bem Rubem Alves, esperança não é por causa de, esperança é a despeito de. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, eu vou fazer festa. Ainda que eu seja executada ou executado, eu não vou temer nada, eu vou celebrar a liberdade. E assim foi feito. Jesus pega um pedaço de pão, o eleva, e distribui para as suas amigas e amigos, dizendo, tomai e comei, isso aqui sou eu, meu corpo, não vai ser sequestrado, vai ser entregue por vós. Eu sou senhor da minha vida, eu me entrego, porque eu amo. Por isso, nenhum ato de injustiça há de me roubar de mim mesmo. Eu me entrego, por amor a cada um e a cada uma de vocês. Tomai e comei, isto é o meu corpo, entregue por todos e todas vós. E de modo semelhante, ele leva um cálice com vinho, também dá graças, e também distribui entre os seus e suas amigas, dizendo, tomai e bebei, isso aqui é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Aliança, na época, era casamento, estou me casando com vocês, que será entregue por vós, por todos e todas, para destruir esse negócio de pecado, esses abismos que separam o ser humano da fonte da felicidade. Façam a mesma coisa que eu, se entreguem sem medo, a despeito de, celebrem, sem medo. Ainda que vocês andem pelo vale da sombra da morte, no meio da pandemia, não temam não, estamos juntos, sou Deus com vocês, eu sou Emmanuel, estamos de mãos dadas, nada há de faltar. Vamos comer e beber dessa plenitude que se dá na escassez, dessa vida que se dá na morte, dessa felicidade que se dá na pandemia. Tomai e comei, tomai e bebei. Hoje, antes do Pai Nosso, nós vamos fazer diferente. É a oração comunitária, o Pai Nosso. Nós vamos pegar esse verso que a Lu comentou tão bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu, Alexandre, eu, Sidney, eu, Wellington, eu, Solange, eu, Marisa, Anderson, Ângela, Ana, Neno, temerei mal algum. Tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Nós vamos pegar esse verso. E cada um que quiser,
vai atirar, rapidamente, é claro, o áudio, e vai falar dessa experiência da presença de Deus no Vale da Sombra da Morte esse ano. E vai reforçar para essa oração: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A fé lança fora o medo, assim como o amor lança fora o medo, diz a Bíblia. E nós vamos afirmar nossa fé no Deus que anda conosco, a despeito de, pelos vales da sombra da morte. Então, quem quiser falar nesse momento, é só destravar, reafirmar a fé, falando alguma coisa de si esse ano, rapidamente, para que a nossa comunidade diga para o mundo inteiro: nós não temeremos mal algum, porque o Senhor é o nosso pastor. E, de fato, nada vai nos faltar. Quem quer começar falando? Nós queremos. Ana Neno? Na verdade, esse versículo sempre me chamou atenção e foi muito importante. Uma vez, no Canadá, numa viagem, eu senti muito medo de um avião realmente não conseguir chegar. Todos nós dentro do avião. Interessante que eu fiquei com esse versículo e tinha uma pessoa que ficou muito desesperada, me segurou a mão e eu dizia: Senhor, professor, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, ainda que eu andasse pelo... Eu senti que aquele era o Vale da Sombra da Morte. Então, fiquei daquele versículo rodando. E ele me marcou muito. E agora, esses dias da pandemia, eu tive que ir... O médico disse: você vai ter que ir à UTI, fazer o procedimento no coração. E eu fiquei apavorado. Ele disse: poxa, ir para o hospital, na UTI, nesse momento de pandemia... Cara, ir para o centro do furacão, né? do olho do furacão. Mas eu fui, e várias vezes, antes de ser sedado, eu fiquei exatamente com esse versículo: ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Amém. O que mais, Ângela? Eu acho muito importante esse versículo. A gente tem que ter fé, tem que saber que Deus está com a gente e a gente não tem que ter medo, mas a gente tem que tomar cuidado. Não é por causa disso que a gente vai chegar de cara aberta, beijar todo mundo, ser irresponsável. Porque tem muita gente que acha: ah, não, Deus está comigo, eu posso fazer tudo. Não é isso. Ele está com você para te dar força, para te dar coragem, para tirar o seu medo, mas não tirar a sua responsabilidade. Falou. E várias vezes eu passei por momentos que eu orava e eu conseguia tudo o que eu queria. E quietinha ali, pensando, quando a gente viajava com as meninas pequenas, e acontecia algumas coisas, e eu pensava em Deus e eu conseguia que as coisas andassem certo. Falou pastora Ângela, tá? Depois dessa sua interpretação, concorra. Lindo, responsabilidade, coisa bonita, Ângela. Obrigado, que mensagem bonita. Bonita mesmo. Alexandre. Oi, Nelly. Esse momento, né, não comigo, mas eu vivi a angústia da internação da minha sobrinha, né, e graças a Deus, com um quadro seríssimo, né, que ela teve, no final, extirpou o rim com um tumor, né, maligno, mas saiu bem e não teve nenhuma sequela, está muito bem. E a outra coisa, que nós conseguimos, aqueles que se sentiram mais à vontade, de nos reunirmos, como fazemos todo ano, para celebrar o Natal, e conseguimos celebrar o Natal lá na casa em que mamãe morou, com um número pequeno de familiares, mas que me fez muito bem, porque eu estava desde março sem ver ninguém, mantendo a responsabilidade que a Ângela falou, álcool em gel, máscara, sem abraço, sem beijo,
mas estávamos juntos e cantamos 2 hinos de Natal, que é uma coisa importante para nós. Então, amém. 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 Marisa, você ia falar? Eu já passei por diversos vales da sombra da morte, não foi um nem dois. Uns eu tive, não temerei, temi sim. Muitos eu temi, porque não é brincadeira passar pelo vale da morte, não. Não é brincadeira. Outros eu superei, recitando esse versículo incessantemente na minha cabeça para me encorajar. Mas de todos eles eu venci. Mas tenho fé que nós vamos vencer esse 2021 com medo, temendo, porque o Vale da Sombra da Morte não é brincadeira. E espero que eu consiga vencer mais esse vale, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gerli, fala, amiga. Tá travado, Gerlizinha? Tá travado. A gente não tá... Agora sim. Tá. A experiência que nós temos aqui, o nosso núcleo familiar que está aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, eu, Haroldo, minhas irmãs, sobrinha e sobrinha-neta, foi um espetáculo, né? Nessa questão quando chegou a pandemia, ficamos assustados ali, um não podia visitar o outro. Veio algo assim na nossa cabeça, nós, eu e Haroldo, vamos para Teresópolis, onde temos uma casa lá da família. Muito bem, com elas. Passou um tempo, elas não conseguiam ir, conseguiram aqui em Itaipu, uma casa maravilhosa. Até hoje a gente fala assim, foi milagre, foi a mão de Deus, porque nós não temos condições de fazer tanta coisa assim. E graças a Deus está sendo uma bênção, e a gente tem vindo aqui, como hoje estou em Itaipu, e quero agradecer a Deus, porque esses versículos estão sempre no nosso coração, e é real. Tá? Não preciso falar muito mais, não. É real. Tá? Agradeço a Deus por isso. Nós estamos bem, graças a Deus. Amém. Amém. Lindo. Mais alguém? Mirinha? Eu só tenho a agradecer os momentos difíceis que eu tenho passado, né? Mas esse versículo, esse Salmo 23, é um salmo que me acompanha desde criança. Então, sempre estou recitando, e uma coisa interessante, que quando eu estou com muita angústia, vem um louvor que é justamente para aquele momento, né? E essa semana é um hino que está na minha mente, que eu já procurei no hinário, ainda não encontrei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Então, é isso, é essa força que vem do alto de Deus, que Ele nos ajuda para nós ultrapassarmos, nós atravessarmos os desertos, que são muitos, mas o oásis sempre a gente encontra. Amém? Eu agradeço a Deus. Obrigado, Miriam. Coisa linda. Mais alguém? Eu, Cristina. Oi, Cris. Pode falar. Quando tu fala do Salmo, né, que não é meu pastor e nada me faltará, eu fico pensando, mas se nada falta, a gente vai ter a plenitude de tudo certo, tudo maravilhoso, tudo do seu lugarzinho. Eu imagino que nada me faltará, talvez seja assim, a gente estando em Deus, a gente tem um sentimento de que não me choca nada, eu não vou sentir falta de nada. Então é uma plenitude muito mais ligada à aceitação, a você estar inteiro na sua vida, do que realmente está tudo inteiro, que está tudo certo, tudo maravilhoso. Então, essa bênção que acho que o contato com Deus nos dá é essa, da gente se sentir pleno, apesar de todas as coisas esquisitas que acontecem e que nos faltam. Essa plenitude
não existe para a gente, não existe. Mas o sentimento e a fortaleza que vem daí, a paz que vem desse sentimento de plenitude, de não sentir falta de nada, é uma coisa que sempre me vem à cabeça quando eu vejo Paulo Vicente. Cris, eu não sei se você conhece, não sei se você se remeteu a isso, mas você acabou de citar o sentido de um sermão do Dom Helder Câmara. Ele começa dizendo, é literal o que eu estou dizendo, ele começa dizendo: quando eu olho para o povo e me lembro que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vejo que tudo está faltando, mas o povo está sorrindo. E entendo o que o salmista quis dizer. Olha que coisa. Então, Helder foi o Papa, né? É. No meu tal do Papa, do Helder, o Papa chegou do Helder Câmara. É verdade. Obrigado, Cris. Obrigado, minha amiga. Tenha ficado no meu coração. Lindo, bonito, bonito. Solanginha, você ia falar, amiga? Está travado. Agora sim. Pronto, agora deu. Eu acho que a vida é um desfiladeiro, né? É difícil a gente se sustentar mesmo. E eu tenho experimentado isso, acho que ao longo de toda a minha vida, né? É muito difícil viver. Mas eu acho que Deus tem me dado sempre a força para o passo seguinte, para não ficar paralisado, né? Porque não sei quantas vezes a vontade é de tampar a cara, encolher e ficar quietinha ali para, né? Mas eu tenho sempre dado o passo seguinte, né? Então eu acho que eu tenho vivido esse salmo o tempo todo na minha vida, né? Eu tenho sido sustentada para o passo seguinte. Então, tenho que agradecer por isso e continuar. Continuar. Beleza, Solanginha. Vamos continuar. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Mais alguém para finalizar? Oi, Anderson, tá tapado aqui. Você ia falar? Tá mudo. Isso, agora sim. Tá certo. É o seguinte, esse meu cálice transborda é uma linguagem poética que significa o fim do dia chegou. É o ocaso. Ou seja, acabou. Agora, eu acho que Deus está conosco desde que. Tem um desde que. Ele mandou vacina. Ele disse para usar álcool gel. Você conhece aquela piada do canoeiro, né? O cara recusou a primeira barca, recusou a segunda, terceira, e depois ele morre, ele chega lá em cima e fala: ué, você não me ajudou? Eu mandei para você. O bom pastor age muitas vezes de uma maneira muito sutil, mostrando para a ovelhinha, ele até sai atrás dela, muito poucas vezes. Se elas caem mesmo num buraco, ele tem um cajado para puxar. É o que Deus faz com a gente. Não é? Mas temos que tomar nossos cuidados. Porque a ovelha é muito burrinha. Elas são tolas. Apesar de tudo, elas são tolas. Você não acha? Um beijo para todos. Eu sei que eu sou, mas as outras pessoas eu não posso responder. Eu sou mesmo. Vamos lá, vamos terminando. Eu sou super. Eu sou a mais tola de todos. Eu fico emperrado lá e nem com guindaste eu saio. Brincadeira. Tola, ingênua, né? A ovelhinha é tola e ingênua. Ingênua.
Vamos completando, então, esse momento de oração, de compartilhamento da comunidade. Eu vou pedir para Nelly, que eu sempre achei que fosse um grande símbolo da ICI, né? Muita experiência de fé, luta, foi regente, canta, ora, conduz culto, ela é realmente impressionante. Pedir para que a Nelly faça uma oração por isso tudo, pelo esse Salmo 23, vivido esse ano por todas e todos nós na comunidade, individualmente e coletivamente. E no final, Nelly, você pode orar o Pai Nosso para a gente finalizar esse momento? Pode ser? Vamos lá? Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para que possamos, Senhor, viver da melhor forma aquilo que nos veio tão bem colocado por Luciana sobre o Salmo de Davi. Senhor, queremos te agradecer por esses momentos difíceis que passamos, que eles possam ser uma orientação e uma base para estarmos mais junto a Ti. Agradecemos, Senhor, por esse ano. Agradecemos, Senhor, pela vida. E agradecemos, Senhor, por aqueles que tiveram perdas e que estão passando por tantas dificuldades, que eles possam, apesar disso tudo, agradecerem. É difícil, é complicado, é muito duro, é doído, mas que possam ver lá o refrigério, possam ter um vale mais tranquilo, possam ter um alívio das angústias, um alívio das dores. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, que possamos não agir negando as evidências, que possamos agir recebendo aquilo que nos dás através da ciência, através da orientação daqueles que caminham, que cuidam, daqueles que colocam a sua vida em favor de tantos. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer o trabalho do outro. Ajuda-nos, ó Pai, a estar junto ao outro. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais humildes perante as coisas que nos chegam. Queremos te agradecer por esse ano, e com toda a dificuldade, com todas as lutas, nós conseguimos levar o teu trabalho. Queremos te agradecer muito, Senhor, pelo Alexandre, por essa disponibilidade junto ao outro, por esse amor pelo outro, que não mede sacrifícios para estar junto ao outro. Agradecemos, Senhor, os nossos pastores, porque eles têm este pensamento, esta ação junto ao outro. O nosso pastor emérito também é uma pessoa com essa disponibilidade. E ajuda-nos, Senhor, que a ICI mantenha essa disponibilidade junto ao outro. Tudo isso nós te agradecemos. E que o amor, o seu grande amor, Deus nosso Pai, e que também é nossa mãe, o maior amor, Senhor, também do nosso querido Jesus Cristo, que sabendo que estava indo para o vale da sombra da morte, também não temeu e nos deu a vida. E o consolo, Senhor, do Espírito Santo, que faz com que nós possamos caminhar e ir adiante, que nos sustente hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir agora o coro Mirza, com um coral da Escola de Música da Rocinha, que é uma orquestra convidada. A música é O Dia Feliz. E depois eu passo a bola para o Jacqueline para os anúncios.
alguns que estão aqui hoje se lembram desse dia e de como foi um dia feliz aquele, né? Alguns que cantaram nesse coro, das confusões antes e depois, mas também de como que foi legal esse dia. E você também cantou, Jaime. Pois é, o Pedro estava me zoando aqui. Você, Antônio, que não está aqui. Vamos chamar essa turma toda de volta. É, Deus isso aí. quiser. Vamos aglomerar todo mundo. Lu também. E invadir o espaço dos outros ainda, né? Isso aí, vamos invadir. Bom, é isso. Então, chegamos ao final de mais uma celebração. Peço que vocês fiquem atentos a todas as comunicações nesse período de recesso, de férias. Mês de janeiro é sempre um pouco mais devagar, a gente suspende algumas atividades, classe Poutillic, coral, alguns ensaios. Geralmente isso funciona numa velocidade um pouco menor, então fique atento aos líderes de cada uma dessas atividades, né, para que você não fique perdido aí nesse calendário de janeiro. Agora, nessa virada de ano, a gente sempre é levado a refletir sobre muita coisa, e uma das coisas que a gente precisa refletir é como que será a nossa participação na comunidade em 2021. Não só o que você pretende participar, mas com o que você deseja se comprometer. A igreja é uma comunidade em movimento. Então, como serão os seus passos comunitários em 2021? Pense nisso, porque todos precisam da sua participação, do seu envolvimento, do seu compromisso, para que nós sigamos na nossa jornada no ano que está chegando. E para fechar esses avisos, a gente tem alguns aniversariantes para essa semana, que já passam, inclusive, para o ano que vem. Então, hoje, nós temos a Caruza Romano de Moura, a Gerli, que está aqui com a gente. No dia 31, a Elisa Reichel, o Itamar, que está aqui com a gente também, a Vanessa Maria Lima Campos, e no dia 1º, o Edgar, lá de Teresópolis, e o Silvano do Nascimento Silva. Já que temos 2 aniversariantes com a gente hoje aqui, abrilhantando nossa celebração. Então, Cláudia, é contigo. Alexandre? Obrigado, Jaclão. Gerli, o que você gostaria de pedir para você, para sua vida? E depois, Itamar, o que você quer pedir para você, meu irmão? O que vocês querem pedir? Gerli, tá silenciado aqui. Agora sim. Ai, Alexandre, acho que acima de tudo, sabedoria de Deus, porque a gente é tão ignorante, né? Tão egoísta, tão egocêntrico. Eu, às vezes, peço muito isso, porque a gente é muito mimado por Deus, né? Então, acho que sabedoria, amor, compreensão, olhar pelo outro sempre, sabe? Para que a gente tenha paz no coração. Né? Amém. Não tem muita coisa. Lindo, bonito. Itamar? Você destravou e travou de novo. Agora sim. Eu gostaria de agradecer, né, muito a Deus por termos chegado até esse momento, né?
um ano onde nós passamos por vários momentos de vales de sombra da morte, e chegarmos hoje, né, ao final de ano, é uma dádiva, é um consolo, é um conforto. Então eu quero muito agradecer a Deus pela vida e pedir, né, que Deus continue consolando a vida de tantas famílias que estão nesse momento tão entristecidas. E obrigado a vocês. Vamos orar, então, pelos aniversariantes, presentes e os outros que foram mencionados aqui, que a comunidade sempre cuida em oração, né? Nós te damos graças, Pai de amor, Mãe de bondade, de justiça e de paz, porque nós te conhecemos sempre através das obras das tuas mãos. E as obras mais bonitas têm nomes próprios e criam laços que tornam a vida mais digna de ser vivida. Nós mencionamos vários desses laços, mas 2 deles estão aqui entre nós, conosco, no finalzinho desta manhã, a Gerli e o Itamar. Queremos que eles tenham uma vida bela, uma verdadeira obra de arte, que consiga emanar muito encantamento, muita alegria, muita felicidade, que emanem gestos de ternura, de amor, de justiça, que tenha o eixo do seu caminho não no umbigo, mas nas relações com os outros, nas relações instauradas contigo. Dá-lhes vida na vida, para que eles possam ser como aquela estrela de Belém, sinalizadores da tua presença no mundo, presença que nasce, renasce, se faz Natal a cada dia. Sê com eles, Senhor, e abençoa esta tua comunidade, a Igreja Cristã de Ipanema, que tem nomes tão belos, pessoas tão importantes, porque entre nós todos os nomes importam, todos, 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 todos. Queremos cuidar deles, dar lugar para cada um desempenhar o que achar mais digno, mais bonito e mais pleno, para que essa igreja seja um sinal da tua presença na terra. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do ano com, eu acho que 41 encontros de quarentena. Acho que o balanço é extremamente positivo, né? Nós, mesmo no Vale, estivemos de mãos dadas. Mesmo afastadas, estivemos muito próximos. A igreja só se fortaleceu nesse momento, se entendeu melhor, aparou arestas, se reinventou, integrou-se mais. Esse é o sentido maior de uma comunidade. Ser diversa, mas ser una. Ser plural, mas não ser fragmentada. Ser una, mas não ser homogênea. E por isso, essas nossas faces aqui já apontam para o sentido maior do nosso caminho. Sempre respeitar os nomes, porque todos esses nomes importam, todos, sem exceção. Aqui tem que ter lugar para todo mundo, porque essa é a proposta dessa igreja. Se não for assim, não tem beleza, não tem poesia, não tem obra de arte, e a gente é uma igreja artística. A gente quer ser belo, ser bela na terra. Por isso fica aqui minha gratidão a muita gente. Na verdade, todos esses nomes participaram, né, da tessitura, da construção desse caminho. Todo mundo participou. Né, o Jacler com a Cíntia ali nos bastidores, editando inicialmente os vídeos, veio a Lu editando depois esses cultos, as participações que foram inúmeras, todas as partes do culto, teve participação de muita gente aqui, e espero que ano que vem tenha de mais pessoas da nossa comunidade pegando uma parte do culto, tendo direito à palavra, cantando, se expressando, lendo, orando, porque nós somos isso, nós somos esse caleidoscópio, como diria nosso grande mestre Jonas Rezende.
Então, é muito bom a gente terminar com a gratidão de que cada pessoa teve um espaço nessa caminhada, e esse espaço é inviolável. O espaço do Wellington, o espaço do Alexandre, o espaço da Marisa, do Anderson, da Ângela, da Solange, da Gerli, do Pedrão, Jacques, Cíntia, são espaços invioláveis. E a gente vai cultivá-los e vai ampliá-los para que mais pessoas se sintam em casa entre nós. Nesses próximos cultos de janeiro, a gente vai fazer uma coisa mais simples, mas tão bonita quanto nós viemos fazendo ao longo desse ano, né? Cultos com músicas já gravadas, mas mais participativa, a comunidade falando mais, orando mais, pedindo, agradecendo, comentando, como temos feito nos últimos encontros. A comunidade tem expresso mais, né, num certo momento do culto. Vamos fazer isso esse mês, para que no fevereiro a gente engate uma outra marcha e comece um outro momento do ano litúrgico. Já vou começar, até comentei ontem com o Jacques pelo WhatsApp, já comprei um calendário litúrgico gigantesco aqui, o Jacques conseguiu na internet, aliás, não sei se foi na internet, conseguiu colocar isso, né, mandou para mim, não sei nem qual programa que ele usou, mas mandou para mim para a gente já planejar grande parte do ano que vem. Então, todo mundo que quiser participar, pensar em datas importantes, todo mundo tem direito à fala para a gente montar o calendário do ano que vem. Depois eu posso passar algumas propostas e a gente pode discutir coletivamente a caminhada do ano que vem, né? Aqui, né, pelo Zoom, ou se tiver presencialmente, deve ser no final do segundo semestre, pelo andar da carruagem, né? Que a gente estiver junto lá na igreja, a gente também pode já, de alguma maneira, ir pensando o destino do nosso calendário. Então, está todo mundo mais que convidado e convidada a participar dessa construção coletiva, né? A construção da comunidade. Então, fica aqui minha gratidão. Pessoal de Petrópolis, Ana, Neno, Lirinha, Simoninha, todo mundo. Alexandre, muito bonito. Oi, desculpa te interromper. Eu acho que também, em nome de todo mundo que está aqui, a gente quer te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua bondade, pelo seu altruísmo, por sua dedicação durante todo esse tempo. A gente sabe que é uma invasão do espaço, da casa da pessoa também. E obrigada, viu, por estar totalmente entregue e disponível à comunidade. Muito obrigada. Lu, você é minha pastora, né? Você é suspeita. Então, olha, nossa gratidão. Vamos arrebentar 2021. Vamos arrebentar, porque arrebentamos esse ano. A gente tem que ter orgulho. No meio da pandemia, a gente se reinventou. Isso é lindo. Claudinha participando, a beça das decisões lá na nossa construção coletiva dos cultos. Muito bonito. Pessoas de várias áreas querendo participar. Sabrina com a gente. Então, vamos vir. Odília, todo mundo junto. Vamos... Thalita com a gente. Natália. Olha quanta gente. Thalita vai cantar no coral ano que vem. Ó... Só não me chama para não acabar o coral. Se chama qualquer um, menos eu. Você vai ser o tenor. Eu vou ser o terror, é diferente. Pode ser também, porque nós temos alguns lá tenores terrores. Ai, obrigado, Claudinha. Obrigado por tudo. Pedrão, arrebentou, amigo. Obrigado. Pedro, vamos sempre preservar o diálogo, vamos crescer juntos e vamos construir juntos e juntas essa caminhada, porque a ICI é uma comunidade repleta de riquezas infinitas. É muito bonito isso. Lu, você que foi a mensageira de hoje, pede a bênção para esse Deus que é pai e mãe. Pede para a gente. Querido Deus, nosso pai, nossa mãe, nosso bom pastor, nosso amigo, obrigada mais uma vez por estar sempre com a gente. E nesse momento em que repensamos e pensamos tanto do que aprendemos e do que vivemos esse ano, nós só temos a agradecer pela tua constância e pelo teu amor e te pedimos que a tua graça seja sobre todos nós, que o teu amor seja sempre a nossa maior fonte e o nosso maior oásis nesses desertos da vida, e que o sopro da Ruá
nos eleve para saltos grandes e que levemos conosco também aqueles que precisam mais de Ti e mais do que podemos dar. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Vai tocar amém outra vez? Quer o amém? Se a Eni pediu, é uma ordem. É uma ordem. Nelly, canta. Nelly, tira aí. Tira teu... Isso. Pode cantar, eu vou atrás. Tá vendo? Isso é que é inventar, né? O abraço da paz, nosso abraço. Muita paz.